Fala pessoas, dia 24/5, quarta-feira, vamos às notícias e olha só quem voltou a ser notícia, que faz tempo, tá sumida, né? Ex-assessora, meu salário ia pro bolso da Joyce, olha que apareceu da Joyce Hasselmann. A ex-deputada federal Joyce Hasselmann está sendo acusada de usar o salário de uma ex-assessora para pagar gastos pessoais, que iam de combustível do carro até faculdade e ração dos gatos da filha, né? Pelo visto, tem alguns prints aí que foram divulgados pelo UOL, né? De prints de WhatsApp, não sei se são mensagens, né? E tem aí prints de banco. Então, você vê que tudo parece ser crível, mas tudo tem que ser investigado. E o que eu digo é que é aquilo, né? Tentaram ser amiguinhos do rei, alguns aí acharam que estavam tudo tranquilo, mas sociais-democratas vão ser perseguidos pelos comunistas sempre. Do nada apareceu isso. Por que não apareceu antes? Por que não apareceu no governo Bolsonaro? O que mudou? Falando em Bolsonaro, ó, o pessoal comenta que aprendeu direitinho com o Jair, sendo ex-apoiadora do Bolsonaro, querem o quê? Né? Quem diria? Aprendeu com a escola da milícia? Ela largou o bolsonarismo há tanto tempo, bem no começo, né? Quando todo mundo pulou do barco no primeiro ou segundo ano. Tem nada a ver com o bolsonarismo, na verdade, muita gente, né? Inclusive canais de direita, falavam mal dela, só que aquela coisa... Era muito divulgada pelo Olavo, o pessoal do Bolsonaro abraçou tanto. E aí teve até um canal muito clássico aqui do YouTube, que nem fala mais de política, porque não aguenta mais. Ele reclamou bastante da Joyce. Eu falei, cara, não tem como a gente lutar. Já abraçaram ela, então vamos ver o que vai ser. Hoje eu já mudei minha cabeça. Hoje eu não abraçaria mais ninguém, né? Falando nisso, o relator no TSE entregou minha cabeça por vaga no STF. Decisão foi combinada, diz Deltan. Deltan, hein? Tá atirando com todas as armas possíveis. Por quê? Que ele convoca protestos em todo o país em defesa da liberdade, justiça e democracia. Então, ele está tentando justamente o que eu falei. Gerar aí uma comoção, o pessoal ir, né, nas ruas por causa dele, do Moro, talvez. Só que é aquilo, né? Cuidado para não ser chamado de antidemocrático, porque é aquilo. Se você tentar mudar aí um sistema, você é antidemocrático, você é um revolucionário do mal, e aí você pode ter problemas. Tem gente até sendo presa. Mas vamos ver o que acontece com o Deltan. Vamos deixar rolar, né? Olha só, arcabouço aprovado. Proposta para nova regra fiscal passa na Câmara por 372 votos a favor de 108 contra. E o que isso significa? Várias coisas. Nem dá para cobrir aqui no vídeo. Só te digo que, olha só o que diz alguns especialistas. Arcabouço fiscal vai demandar aumento permanente da carga tributária, diz Marcos Lisboa. Economista disse ser favorável à regra de teto de gastos e argumentou que ela foi responsável por parar a recessão do Brasil. O economista Marcos Lisboa, ex-secretário de Política Econômica e ex-presidente do INSPER, avalia que o projeto do novo arcabouço fiscal, para funcionar na prática, demandará um aumento permanente e bastante alto da carga tributária, já que, em sua avaliação, pelos cálculos apresentados pelo governo, a conta não fecha. Olha só, o economista estima que, em seus cálculos, a carga tributária terá que crescer mais de 150 bilhões por ano para que a regra alcance os objetivos, com risco de ainda assim a regra não funcionar. Fico preocupado, diz ele. Ele também apontou que, em sua avaliação, a proposta dá muita folga de gastos este ano e ano que vem, e em 2025 a gente vê como faz. A dívida, disse ele, tende a subir para 80% ou 85% em relação ao produto interno bruto. É um número preocupante. País rico consegue, país pobre não consegue. E o Brasil está se esforçando muito para se tornar um país pobre, criticou o economista. E por que você acha que existe tanto aí tributo novo, taxas para todos os lados, impostos aumentando por todos os lados? Para sustentar isso aí. Para sustentar a máquina. Uma grande derrota, uma vitória do governo Lula, né? Que mudaram algumas coisas para não ficar tão descarado, mas com certeza uma derrota aí para muita gente, né? Para todos nós aqui, que avisou que os caras queriam uma grande festa, né? E o pessoal comemora. Nos comentários o pessoal fala, finalmente o quê? Finalmente você vai pagar mais imposto? Tá gostando? Enfim, a Alesp aprova por unanimidade projeto de Tarcísio para reajuste salarial dos policiais. Isso aqui é algo contramão, na verdade, né? Porque o pessoal da esquerda quer o fim da polícia militar e o Tarcísio vai lá e aumenta o salário, o que é muito bom, porque são profissionais que se arriscam muito. Só que eu fico me perguntando da capacidade dos policiais, né? Se eles podem agir, porque tem negócio de câmera, e aí se o cara troca tiro, depois tem que passar por um monte de processo, é tirado da rua. Eu gostaria que Tarcísio fosse trabalhando ainda mais essa questão de policiais poderem agir. O que é complicado, que o Brasil está indo na contramão disso aí. Bolsonaro descobria a veia política da Michelle. Então o que aconteceu?
elegível, né? Ficar inelegível é uma coisa que pode acontecer com o Bolsonaro. E agora, ele é uma coisa que ele estava completamente contrário, aparentemente está aceitando a ideia da Michelle ir aí para a política. Pois é, as coisas mudam, né? Comissão tem bate-boca após deputado do PL associar MST à marginalidade. E a CPI gerando confusão. Éder Mauro, um cara bem assim, fala mesmo. Então ele pedir 1 minuto de silêncio, né, pro pessoal da MST que entrou em confronto. Ele falou, não fico calado 1 minuto para bandido. E nossa, teve o maior quebra-pau. E essa CPI, para mim, eu fico meio dividido. Porque, olha só, relator de CPI, Ricardo Salles, elogia suco produzido pela MST. Ele bebeu suco, fez assim, elogiou, né? E no Twitter, a deputada petista chamou o momento de sublime e afirmou que até mesmo o Ricardo Salles não pode negar que é delicioso. E eu fico olhando essas coisas e falo, a CPI, né? O pessoal tava muito animado, o pessoal da esquerda com a CPI. E do nada aparecem algumas coisas assim que vai parecendo propaganda pro MST. Mas enfim, né? Talvez seja tiro no pé, como dizem, da direita. Agro não produz arroz, alface, feijão e mandioca, diz deputado na CPI, né? E ele provocou risos. Provocou risos com essa declaração que o agro não produz arroz. Pois é, mas é aquela coisa. Os caras podem falar o que eles quiserem. Nada é fake news. A gente vai falar qualquer coisa, aí o negócio, o bicho pega. E olha só os comentários da galera com 500 curtidas. Quem produz quase tudo que a gente consome é a agricultura familiar. O agro planta milho e soja para exportar sem nem pagar imposto. É a realidade. Olha só o pensamento do cara. Então vamos ler essa notícia aqui, ó. Por que a produção de arroz deve cair ao menor nível em 25 anos? Por que será? Colheita de 2023 ficará abaixo de 10 milhões de toneladas, segundo a estimativa da Companhia Nacional de Abastecimento. 10 milhões de toneladas de arroz. Você sabe o que é isso? Você imagina uma agricultura familiar suprir aí essa demanda de 10 milhões? Enfim. Efeito Lula, como 340 mil brasileiros perderam 1 bilhão na Eletrobras. Pô, todo mundo perdendo, o que aconteceu aí? Fizeram L? Olha só, vou explicar para vocês. Os questionamentos sobre uma lei aprovada pelo Legislativo e rumores acerca de uma possível reestatização vem mexendo com o mercado e afetando as ações da empresa. Desde que o Lula foi eleito, em outubro de 2022, a Eletrobras perdeu 30% em valor de mercado, recuando de 115 bilhões para 80 bilhões. Ou seja, o que acontecia é que tinha um grupo que investia, um dos grupos mais diretamente prejudicados pelo derretimento da Eletrobras é o dos brasileiros que decidiram usar parte do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço, FGTS, para comprar ações da empresa. Cada trabalhador pode aplicar até 50% do saldo em conta do FGTS. E o Lula chegou e falou, não vai privatizar, o negócio que caiu aí o valor da empresa e o pessoal perdeu muito. Todo mundo fazendo L, falei, vai perder. Não acreditaram, né? Falaram, não, o PT não volta. Pois é, olha aí, perderam dinheiro. Mauro Vieira diz não considerar importante falar inglês para presidir a Apex. Então o ministro das Relações Exteriores achou que não é necessário você estar na frente da Apex, que é de exportação, ter que tratar com outros países e não precisa de inglês. O presidente Lula não fala inglês e tem diálogo amplíssimo com todos os chefes de Estado, defendeu Mauro Vieira. E eu vou fazer uma crítica aqui, que eu sinceramente acho inaceitável o presidente não falar inglês. Ah, mas o Bolsonaro também não falava. Pois é, deveria aprender. Todos. Que eu acho algo básico. Eu sou um cara que eu sempre fui extremamente pobre. Não tive curso de inglês, não consegui sair do país nenhuma vez e mesmo assim eu falo inglês, né? Um dia chegou um americano para testar, eu fazia canal de jogos, falou, testa esse jogo para mim. Eu falei, olha, meu inglês é péssimo, não vou conseguir narrar o gameplay. Ele falou, não tem problema, faça. Eu falei, cara, eu vou tentar. A partir daquele dia eu fiz mais de 1000 vídeos narrando inglês e aprendi. Pego o dicionário, não sei que palavra é, corro atrás, mesmo nunca saindo para fora do país. E os políticos não falam. Tem tanto país pobre mesmo, que os caras falam inglês. Tá? E o Brasil é incrível como não falam. Hoje eu consumo 80, 90% do meu conteúdo em inglês, né? E o Brasil, você vê políticos, olha quanto o cara ganha. Tá no estatuto, senhor, tem que falar inglês, salário de 65 mil e não cumpre o básico. É lógico, é meio absurdo, tá? E o ministro, ele mesmo falou sobre o encontro entre o Lula e Zelensky. Oferecemos 3 horários e nenhum foi compatível com a agenda dele. Além disso, fala que deu aí 3 horários e o Zelensky não quis. O Zelensky foi bem claro, né? Quem ficou decepcionado foi o Lula, porque é ele que não quis, né? Vamos em frente. Mas é aquela coisa, política é complicado, né? Remuneração do jornalismo pode ser retirada do PL das fake news, né? Negociação da Câmara quer inserir trecho ao projeto de Jandira Fegali, que atualiza a lei dos direitos autorais. E a PL das fake news, o que eu falei para eles?
Por que acha que eles vão tirar? Vocês acham mesmo que a Google vai chegar e pagar para todo mundo, todos os jornais que forem aí mostrar notícias? New York Times, eu acho, não vou lembrar agora, né? Washington Post, não sei. Vai pagar, a Google vai pagar um ou outro. Aqui no Brasil você pode ter certeza, vai pagar para um, vai pagar para dois, se pagar. E o resto que se ferre. Não vai aparecer notícia nenhuma em nada relacionado a Google e com certeza o alcance dessas empresas jornalísticas será nulo, completamente acabado na internet. E por isso o pessoal tá repensando. É lógico que vocês estão repensando, é algo básico. Evento da OAB na quarta-feira discute relação Brasil e China. E olha quem estava lá, Geraldo Alckmin. OAB, Geraldo Alckmin, China, muitas coisas para serem conversadas. Por enquanto, como sempre, a China é muito importante aí para os sociais-democratas, vai e volta. Você vê que tem interesses da China em todos os países, inclusive aqui no Brasil. O Alckmin sempre é muito ativo, mesmo sendo vice. Flávio Dino apresenta a Lula proposta de novo decreto sobre armas de fogo. O que será que é o novo projeto? O que vai mudar? Com certeza, diminuição. Uma proposta de decreto com novas regras para armas de fogo. O texto elaborado por Dino prevê, entre outros pontos, reduzir o número de armamentos que têm direito colecionadores, atiradores desportivos e caçadores, os CACs. Porque o Estado não quer que você tenha arma. Como diz o Bruno aqui, poderia incluir a extinção de escolta armada para político de carro blindado, segurança só cacetete e spray de pimenta. Mas aí não pode. O Estado pode tudo, você não pode nada. E o que isso ajuda? Com certeza, o MST não vai ter problemas em fazer algumas invasões, já que não vai ter arma para o cara lá sozinho no meio do mato se defender, não só de MST, como também de bandidos. E aí, a esquerda flui muito bem aí as suas pautas. Moraes é recebido em aula na USP com faixa que pede descriminalização de drogas. Se ele achasse ruim, ele mandava tirar. Porque ele manda. Não mandou tirar e porque talvez ele fique aí pensando. Mas é aquilo. Tem toda uma estratégia, né? Descriminalizar, fica mais fácil o acesso. Aí a pessoa vai ver na padaria o preço é muito caro. Porque mesmo que descriminalize, não vai parar o tráfico. Uma coisa básica que todo mundo deveria saber. Indicação de Lula para a vaga de Lewandowski no STF já é a mais demorada do petista. Uma coisa que é inusitada. Porque eu achei que era o Zanin e pronto. Mas, pelo visto, tá demorando porque tem alguma coisa aí que tá acontecendo, tá? Vamos em frente. Paródia com Deltan Dallagnol foi um erro do governo Lula. Olha o Intercept criticando o Lula. Por quê? Porque o governo colocou lá no Twitter um fluxograma parecido com o do Deltan quando o Deltan foi caçado. Então, ó, chacota com o Deltan é linguagem da extrema-direita e não deveria orientar a comunicação do governo Lula. Pessoal da esquerda achando ruim, né? Ele agindo dessa forma. Muito estranho. Homem diz que escreveu 100 livros de ficção científica usando a inteligência artificial. Segundo o artigo da Newsweek, Tim Boucher também fez 140 imagens com ferramentas de IA. Olha só, de 40 a 140 imagens. Então ele demorava mais ou menos aí umas 8 horas e fazia um livro, né? Olha só quanta coisa pode ser feita com inteligência artificial que vai mudar o mundo. Fim do Google, Bill Gates acredita que a inteligência artificial pode mudar tudo, falando que vai afetar a Amazon, Google, o que for. A gente não sabe até onde vai. Mas a Microsoft, o Bill Gates, que é tão empenhado em várias coisas, né, inclusive sobre validação, né, o cara muito empenhado na saúde, falou que aí está de olho, investiu bilhões e bilhões na OpenAI para conseguir aí mudar o mundo. Vamos ver, né, uma coisa que é claro que inteligência artificial veio para mudar e está afetando aos poucos as pessoas. E repito, começou agora. É uma das tecnologias muito recente, tá? Que realmente deu esse boom aí, que começou a ter questão de imagens, áudio, texto, o que for. Então, pode ter certeza que vai afetar a nossa vida daqui 10 anos. O mundo deve se preparar para surto mais mortal do que a C-19, alerta-chefe da OMS. Como sempre, tá na hora, né? Um mais mortal, e eu fico me perguntando como fica aí, né, as empresas farmacêuticas. Será que vão lucrar mais bilhões e bilhões, né? E as pessoas ficarão desesperadas, né? Médicos querem proibir o uso de termo obesidade, ideia é evitar estigmas e preconceitos. Cientistas das universidades College Cork e Galway, ambas da Irlanda, lançaram um manifesto para proibir o termo obesidade. O grupo quer que a enfermidade se chame desregulação crônica do apetite. Só que aí eu pergunto, vai deixar de ser gordo? Vai deixar de ter diabetes? Vai deixar de ter problemas do coração? Não, é um problema, tá? Tem que ser tratado como uma doença. E aí, não importa o termo, isso aí é uma coisa boba. O importante é a saúde das pessoas. Mas é aquilo, né? Pode ser preconceito, né? Gordofobia. E a saúde, onde fica? O que pode acontecer no Brasil se os Estados Unidos derem calote pela primeira vez na história? É uma coisa que talvez não aconteça, tá? Mas o Lula foi lá pro Japão,
e mandou aquela. Falou aqui, ó, os Estados Unidos jogou uma bomba atômica aqui em Hiroshima e falou, ninguém pediu pra ninguém. Atacando bastante o Biden, atacando os Estados Unidos. E o que acontece se os Estados Unidos começar a pegar a birra do Brasil por causa do Lula, né? Não sei o que pode acontecer, mas no Brasil, inclusive, os efeitos seriam rapidamente sentidos com destaque para a forte desvalorização do real perante outras moedas, a queda também da Bolsa de Valores brasileira, uma rápida volta da pressão inflacionária, a elevação e manutenção das taxas de juros em patamares altos, uma possível desaceleração da atividade econômica que poderia resultar em um período de recessão. Pois é, né? Então vamos ficar esperto e vamos ver o que os Estados Unidos faz em relação ao Brasil, aí se vai ficar tudo ok ou não. Pessoal, muito obrigado pela sua visita. Lembrando, eu tiro as propagandas do canal para não ter problemas para vocês. E caso queiram, tem o Pix aí para ajudar o canal. Se não quiserem, tem o link da Amazon, clique, navegue, compre qualquer coisa e ajude o canal. Muito obrigado, a gente se fala e até mais.